noite a todos. Muito bom vê-los todos aqui para iniciarmos a nossa escola bíblica esse ano. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo fato de você ter valorizado esse momento e separado essa noite da semana, esse horário nobre, não é? Para estarmos aqui juntos aprendendo. Que Deus possa recompensá-los eternamente. E, ao longo desse ano, nós vamos estudar aqui as doutrinas bíblicas. Aí você diz, qual doutrina bíblica? Todas elas? Não. Seria impossível, né? 1 ano, 10 anos, talvez 100 anos, fosse insuficiente para que nós estudássemos e aprendêssemos todas as doutrinas bíblicas. Mas o que nós tentaremos ao longo desse ano fazer é estudar as principais doutrinas cristãs, a partir das quais você terá muito mais recurso para entender todas as outras que a gente não vai abordar aqui. Então, tradicionalmente, quando você estuda doutrinas, ou como a teologia chama, quando você estuda teologia sistemática, e aí esse nome pode parecer para muitos um nome estranho, sistemática, mas esse nome estranho significa apenas organizada por temas. Então, teologia sistemática significa teologia organizada por temas ou teologia organizada através dos temas. E esses temas, classicamente, podem ser divididos em 7. E são esses temas que a gente vai estudar ao longo do ano. A doutrina de Deus e sua palavra. Iniciaremos hoje falando sobre a palavra de Deus, já que ela é a base e fundamento de tudo que vai ser dito adiante. Em seguida, estudaremos a doutrina do homem, criação, queda, pecado. Em seguida, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e, por fim, a doutrina das últimas coisas. Eu sei que se eu fizesse uma enquete, a maioria votaria para que nós começássemos pelas últimas coisas, não é? Mas como o próprio nome diz, são as últimas coisas. Merece então que a gente deixe para o fim. Quando a gente fala sobre últimas coisas, a gente está aqui falando sobre escatologia. Muita gente conhece essa palavra, porque a teologia também tem alguns nomes estranhos para esses grupos. Então, últimas coisas, a teologia muitas vezes chama de escatologia, doutrina da igreja, a teologia chama de eclesiologia e por aí vai. Eu acho que por hora basta então que você saiba quais são então essas doutrinas principais que formam o arcabouço da doutrina cristã. A partir delas, a partir de um entendimento delas, você pode chegar a outras doutrinas mais específicas. A partir de um entendimento acurado disso aqui, você pode, por exemplo, identificar erros teológicos, hermenêuticos de uma seita. Por exemplo, mesmo que você não faça um estudo específico daquela seita, mas quando você compara aquilo que ela ensina com o que a Bíblia ensina acerca desses assuntos principais, você vai ver claramente em que ela erra, em que ela está dissonante da doutrina. Inclusive, eu acredito que essa é a melhor forma de você fazer apologética. Porque, veja bem, a cada dia nós temos muitas seitas novas por aí. Se você for tentar aprender o que todas elas dizem, você nunca vai esgotar e você vai perder um tempo precioso. Não é hora disso. Você vai perder um tempo precioso de aprender a Bíblia. Então, há muito tempo eu li uma história interessante. Diz que um homem foi trabalhar num banco e ele foi trabalhar no setor do banco que identificava notas falsas. E ao chegar naquele emprego, ele foi receber um treinamento para saber identificar notas falsas. E ele pensava que ele ia aprender o quê? Características de uma nota falsa.
Pois bem, para a surpresa dele, o treinamento não era sobre isso. O treinamento o ensinava a identificar uma nota verdadeira. Porque conhecendo bem a nota verdadeira, comparativamente, você poderia identificar facilmente uma falsa. Até porque também notas falsas surgem novos métodos a cada dia e, portanto, seria impossível dominar o conhecimento acerca delas. Quando a gente pensa, então, sobre por que nós precisamos estudar isso aqui, muitas razões óbvias vêm à nossa mente e essa, então, seria uma delas. Precisamos aprender a doutrina correta, a doutrina ortodoxa, para que, a partir dela, possamos facilmente identificar os erros que nos cercam diariamente. E aqui queremos sugerir um livro. Existem muitos livros que tratam sobre esse assunto. Teologia sistemática de fulano, de tal, de Beltrano, livros grossos, imensos. Mas a gente está aqui sugerindo um livro que foi escrito não para estudiosos de teologia, para teólogos, mas foi escrito para a igreja, para aqueles que comumente se dizem leigos. Ele é um livro bacana, o assunto está assim dividido de uma forma didática, capítulos curtos, de no máximo 5 ou 7 páginas. Isso para uma teologia sistemática é muito bom, porque geralmente você tem quase 100 páginas sobre cada assunto, ou às vezes mais do que isso. E a linguagem é ótima. Então, se você considera a possibilidade de, ao longo desse ano, enriquecer o seu aprendizado com uma leitura, talvez esse livro aqui fosse a melhor indicação para você. Não tenha medo de comprar um livro como esse, porque você vai entender. Não é um livro escrito apenas para eruditos na Bíblia, é um livro escrito para a igreja. Paralelo a esse, eu queria também encorajar você a ler a Confissão de Fé de Westminster. Esse é o padrão doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você pode comprar um livro, você pode baixar pela internet, tem diversos sites. E, inclusive, você pode baixar gratuitamente um aplicativo no celular. Tem vários. Você bota lá Google Play, Você bota Confissão de Fé de Westminster, vem vários. E aí, todo o tempo que você tem livre numa fila de banco e tal, você pode dar uma lidazinha. Eu acredito que você vai se surpreender. É um texto muito interessante e, inclusive, a gente vai ter tempo de conhecer partes dele ao longo desse curso. Então, indo direto ao ponto de hoje, o nosso assunto é inspiração e autoridade das Escrituras. A importância desse assunto é porque ele é a base, ele é o fundamento, como eu já disse, de tudo aquilo que nós vamos ver nas próximas aulas. Tudo que vai ser apresentado aqui, tudo que vai ser defendido aqui, será defendido à luz das Escrituras. Não apenas da sabedoria, quer dizer, não apenas do ponto de vista teológico, da tradição, não do ponto de vista da sabedoria humana, da razão, da lógica, mas acima de tudo, estudaremos à luz das Escrituras. Portanto, eu quero aqui iniciar com uma definição. O que significa inspiração das Escrituras? Antes disso, talvez soe ou devesse soar tão óbvio você está aqui numa sala para crentes falando sobre inspiração. Talvez fosse de se imaginar que todos os crentes creem e conhecem o que é inspiração bíblica. Afinal de contas, portamos Bíblias. Alguns de nós, há algumas décadas, levam as suas Bíblias de um lado para o outro. E seria muito óbvio pensar que talvez você conhecesse, que você entendesse acerca desse assunto. Mas, incrivelmente, nos nossos dias, esse assunto tem sido cada vez mais contestado. Essa doutrina tem sido cada vez mais desafiada. E não pelos céticos não crentes, mas por teólogos evangélicos. Inclusive por muitos daqueles teólogos famosos na internet,
como, por exemplo, Caio Fábio desafia o tempo todo a inspiração das Escrituras, e eu acredito que por tudo isso é importantíssimo que a gente se dê a oportunidade de outra vez encontrarmos-nos com esse tema. Inspiração, então, é aquela extraordinária e sobrenatural influência, faltou aqui a palavra. Inspiração é aquela extraordinária e sobrenatural influência exercida pelo Espírito Santo sobre os autores dos livros sagrados, pela qual as palavras deles são também as palavras de Deus e, portanto, perfeitamente infalíveis. Vamos ler outra vez. Inspiração é aquela extraordinária e sobrenatural influência exercida pelo Espírito Santo sobre os autores dos livros sagrados, pela qual as palavras deles são também as palavras de Deus e, portanto, perfeitamente infalíveis. Essa é uma definição antiga de Warfield e eu acho que ela é bastante interessante, porque ela tanto fala sobre a inspiração, quanto ela fala também sobre a infalibilidade da Bíblia. Pelo fato da Bíblia ter sido inspirada por Deus e pelo fato de Deus ser infalível, a Bíblia, por sua vez, também é infalível. Pelo fato de Deus ser verdadeiro e da Bíblia ser a palavra inspirada por Deus, a Bíblia também precisa ser, portanto, considerada como um livro verdadeiro. Eu acho que eu vou aqui usar o quadro, aproveitando que nós temos agora um quadro. Inclusive, eu queria agradecer à família da irmã Verônica, que presentou-nos com esse quadro. Posso abençoá-los, será muito útil. Pois é, se o quadro vier para perto, o pessoal que está ali não vê aqui o slide. Mas o microfone então... Talvez quem não conseguir ver poderia considerar a possibilidade de vir para esse lado aqui. Só considerar, né? Esse aqui está mais perto desse lado, tá? É porque eu vou puxar. Deixa eu usar isso. Irmãos, algumas pessoas têm algum apreço pela Bíblia, acham um livro interessante, bacana, concordam até que a Bíblia tem alguma coisa na sua origem relacionada com Deus. Mas aí, dizer que a Bíblia é infalível, dizer que ela é completamente verdadeira, aí as pessoas já começam a ter alguma dificuldade com isso. Se a gente usar aqui uma estrutura lógica bem simples, a gente vai ver como é complicado ou como é perigoso você desafiar a veracidade da Bíblia ou a infalibilidade da Bíblia. Vamos pensar o seguinte: a primeira premissa que nós temos é: Deus é verdadeiro. A segunda premissa: a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem essa premissa que Deus é verdadeiro, depois você tem a segunda premissa: a Bíblia é a palavra de Deus. A conclusão lógica qual é? Logo, a Bíblia é o quê? É verdadeira. Para você chegar a admitir que a Bíblia não é verdadeira, logicamente você precisaria negar pelo menos uma dessas duas premissas aqui. E aí, o que é que você prefere negar? Você prefere negar que Deus seja verdadeiro ou você prefere negar que a Bíblia seja a palavra de Deus? Geralmente, aquelas pessoas que questionam a veracidade das Escrituras acabam negando que a Bíblia seja a palavra de Deus. E aí a gente vai ver na própria Bíblia o que ela diz acerca disso. Biblicamente falando, só tem um errinho aqui, um errinho simples.
A conclusão aqui é que a Bíblia é verdadeira. E biblicamente falando, a Bíblia não é verdadeira. A Bíblia é a verdade. É mais do que ser verdadeira. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, diz: Pai, santifica-os na tua palavra. Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia ela não é apenas verdadeira, ela é o padrão superior da verdade. Se você quiser saber o que é verdade ou não, você compara com aquilo que você acha na Bíblia e você vai saber se é verdadeiro ou não. Agora, será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? O que é que ela diz acerca disso? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se você quiser negar que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ter dificuldades, por exemplo, com uma declaração como essa. Os grandes eruditos da Bíblia dizem que, embora a gente use a palavra inspirada, literalmente mesmo, o texto diz que toda a Escritura ela é expirada por Deus, porque o termo significa soprar para fora. Então a Bíblia ela foi soprada por Deus. Pedro diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse é um texto importantíssimo dentro desse assunto aqui, porque ele fala sobre a origem da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não teve origem na vontade humana. Não se trata de um livro onde homens escreveram aquilo que eles queriam escrever. Mas também não se trata de um livro que foi apenas divinamente e sobrenaturalmente dado aos homens de uma forma mágica e de uma forma instantânea. Embora esse livro ele tenha origem em Deus, embora esse livro tenha sido soprado por Deus, Deus fez isso através de homens. Deus não fez isso através de anjos, Ele fez isso através de homens. Homens que falaram da parte de Deus e que fizeram isso impelidos, soprados, conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, para a gente entender um pouco, como é que funciona essa coisa da inspiração? Geralmente, quando a gente pensa em uma inspiração, ou a gente pensa naquela ideia da inspiração poética, onde uma pessoa escreve aquilo a que o seu sentimento o impulsiona, ou algumas pessoas pensam também na inspiração como se fosse algo do tipo psicografia. O camarada entrava em transe e aí automaticamente Deus ia conduzindo a mão dele. Não é isso. Antes de tudo, é interessante a gente entender a distinção entre inspiração e outros dois termos importantíssimos. Um é o termo revelação. Revelação é quando Deus, pela sua livre vontade, decide revelar, ou seja, Ele decide tirar o véu, decide descobrir uma vontade, uma verdade que até então estava oculta do homem. Uma parcela do conhecimento de Deus que o homem por si mesmo, pela sua própria iniciativa, nunca teria condições de concluir, nunca teria condições de deduzir, mas que Deus graciosamente resolve revelar ao homem, resolve mostrar ao homem. Isso é revelação. Então, quando Deus fala com um homem seu, um profeta seu, Deus está revelando para ele a sua vontade. Agora, inspiração, diferentemente, é quando Deus dá a esse homem a capacidade de registrar por escrito a revelação que ele havia recebido de Deus. Então, nem toda revelação dada ao homem foi registrada. Nem todo o processo que começou na revelação passou para o passo seguinte, que é a inspiração. A revelação é quando Deus fala com o homem. A inspiração é quando Deus capacita esse homem para registrar por escrito,
de forma fidedigna, de forma veraz, aquilo que Deus revelou para ele. E por fim, existe também a iluminação. A iluminação é a capacidade espiritual para que nós entendamos aquilo que foi escrito, a revelação que foi registrada. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo, quando eu sou edificado por ela, eu fui iluminado. E a gente diz sempre que muitas vezes a gente ouve aqui o pastor pregar aquela mensagem boa, aquela mensagem forte, como foi domingo passado, eu não estava aqui, mas eu soube. E aí as pessoas comumente dizem: eita, hoje o pastor estava inspirado, não é? No termo do uso a gente diz assim, inspirado. Mas teologicamente falando, na verdade o pastor era iluminado. Ele recebeu uma capacidade espiritual de Deus para estudar o texto bíblico e para expor aquele texto com graça. Então daí dá para você entender mais, entendendo o que não é, dá para você entender mais o que é inspiração. Além disso, quando a gente pensa sobre inspiração, pelo menos 3 termos a teologia usa para isso. Primeiramente inspiração mecânica. A inspiração mecânica seria essa ideia de uma psicografia. Deus tomaria uma pessoa, tomaria os seus sentidos, essa pessoa entraria em transe e ela automaticamente ficaria escrevendo aquilo que Deus queria que ela escrevesse. Não é essa a ideia bíblica. No outro polo, os homens sempre andam no polo 8 ou no polo 80. No outro polo existem aqueles que defendem uma inspiração dinâmica, que seria nada mais do que algo parecido com uma inspiração poética. Ou seja, aquela inclinação para escrever algo de acordo com o seu estado sentimental, com o seu estado emocional. Também não é isso. A inspiração do ponto de vista, do ponto de vista bíblico, como a gente viu no texto de Pedro, poderia ser melhor descrita como uma inspiração orgânica, na qual há uma interação da vontade de Deus, do sopro de Deus, da iniciativa de Deus, com a instrumentalidade dos homens. A profecia parte da vontade de Deus, mas ela não chega a nós diretamente. Ela chega através de homens que foram impelidos pelo Espírito Santo. A gente consegue entender como é que isso funciona exatamente? Não. Porque isso aqui reflete um pouco daquela tensão que a gente já conhece muito bem, que é a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente vê o tempo todo a Bíblia afirmando as duas coisas, mas nunca a gente consegue entender plenamente como é que elas funcionam conjuntamente. Então nós não estamos, quando nós dizemos que a Bíblia é um livro inspirado, não estamos pensando aqui num processo mecânico, nem num processo dinâmico. A teologia bíblica fala sobre a inspiração orgânica, interação entre Deus e homem, contanto que a iniciativa e a supervisão é toda da parte de Deus. Uma outra pergunta importantíssima é: a Bíblia contém ou a Bíblia é a palavra de Deus? Alguns teólogos, inclusive evangélicos, dizem assim: tudo bem que a Bíblia é um livro bacana, mas ela não é toda ela, de capa a capa, a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E aí já faz alguns séculos que existe um debate muito grande, se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela apenas contém aqui e acolá algum fragmento, algum resquício da palavra de Deus. E aí nós temos a corrente que advoga pela inspiração parcial. Ela diz: não, a Bíblia contém alguns trechos dela, são realmente inspirados por Deus, outros não. Muitos trechos dela, segundo essa corrente, seriam mitos. E aí, alguns séculos atrás, alguns teólogos, gente muito inteligente, gente muito sabida, inventou um negócio chamado processo de demitologização da Bíblia, que é pegar a Bíblia e tentar retirar os seus mitos e deixar só
aquilo que foi inspirado. Resultado: nunca nenhum grupo de teólogo conseguiu chegar a um acordo sobre quais seriam aquelas partes inspiradas e quais não seriam. Uns achavam que era, outros achavam que não era. Esse aqui é, esse aqui não é. Geralmente, as partes ditas mito são aquelas partes que nos levam a obrigações indesejáveis. Então, aquela parte que diz que você deve amar o seu irmão como a si mesmo, a pessoa diz, não, isso é mito. Jesus não ia dizer um negócio desse, né? Mas quando você chega naquele texto, o Senhor é o meu pastor, essa é a palavra de Deus. Então, geralmente o processo, muitas vezes esse dito, né, processo de demitologização, era algo bem imoral mesmo. Era algo bem desonesto mesmo, porque as pessoas iam, né, retendo para si apenas aquilo que era fácil e apenas aquilo também que não causava um escândalo do Evangelho. O processo de demitologização estava muito ligado a isso, em você conseguir construir uma versão light da Bíblia, uma versão que os críticos, céticos e tudo mais não tivesse o que contradizer. Ou seja, tiraram do Evangelho o seu elemento essencial de escândalo. Outro grupo começou a advogar pela inspiração mental. Esses disseram, não, a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. Mas a inspiração foi dada apenas para o pensamento. O pensamento que Deus colocou na mente desses homens eram pensamentos inspirados. Mas daí quando eles foram escrever, o processo de escrever não é inspirado, só o processo de pensar. Isso era uma ideia muito louca, né? Que você não consegue nem entender o que é isso mesmo. De certa forma, era uma tentativa de conciliar razão, fé e descrença ao mesmo tempo, numa proposta que realmente não faz, né, sentido nenhum. E que, acima de tudo, não tem nenhuma base bíblica para isso. Nós defendemos a inspiração verbal. Defendemos a ideia de que a Bíblia é inteiramente palavra de Deus e que a inspiração foi dada à Bíblia toda, não apenas a todos os seus livros, mas a toda palavra que está nela registrada. E nós temos evidências bíblicas para isso. Por exemplo, Jesus disse, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Outros textos, outra, né, tradução mais antiga diz que não cairá da lei nem um tio, nem um jota, antes que tudo se cumpra. Tudo se cumpre, até tio e jota, porque tudo foi inspirado por Deus. Se algumas coisas tivessem sido oriundas do homem, é natural esperar que elas não se cumpririam. Mas se até o tio e o jota se cumpre, se todo tio e jota se cumpre, a menor letra ou o menor traço se cumpre, é porque tudo foi dado por Deus. Ou veja, por exemplo, diversas vezes a Bíblia desenvolve argumentações baseadas numa palavra só. Uma única palavra da Bíblia é citada. A gente vai ver aqui um texto em que é um texto do Novo Testamento, em que Paulo constrói uma argumentação toda em cima de uma palavra só. Na verdade, é em cima de uma letra só, do S. Paulo diz, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, no singular, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então aqui nós temos mais uma evidência também, que a inspiração da Bíblia ela é verbal. Ela atinge a Bíblia como um todo, até o nível de cada palavra ou de cada letra dos textos originais. Agora, como é que a gente pode então, né, saber se a Bíblia ela é realmente a palavra de Deus ou não? Quando se fala sobre esse assunto, geralmente, qualquer livro de teologia que você lê, eles vão apontar para algumas evidências.
e a gente pode dividir didaticamente entre evidências indiretas e evidências diretas. As evidências indiretas seria, por exemplo, a unidade das Escrituras. A Bíblia é um livro, mas na verdade é uma coleção de livros. Ela tem 66 livros que foram escritos por mais de 40 autores, em períodos diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, num período que cobre mais ou menos 1.600 anos. Então a maioria desses autores não conheceram uns aos outros. E apesar deles escreverem em tempos diferentes, línguas diferentes, lugares diferentes, todos esses livros formam uma extraordinária unidade. Todos eles apontam para Cristo. Uma outra evidência indireta seria também a excelência das Escrituras. Quando você analisa o material bíblico, fica muito claro a excelência que ele tem. Alguns falam sobre, inclusive, o tom de majestade que a Bíblia tem, quando, por exemplo, comparada com alguns outros livros, sagrados. E alguns outros apontam também para o poder das Escrituras. Quantas histórias conhecemos de homens e mulheres que tiveram as suas vidas completamente transformadas pela Bíblia. Tudo isso aí seriam evidências, então, indiretas da inspiração da Bíblia. Evidências indiretas de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. E existe também as evidências diretas. As evidências diretas, ou ditas também evidências internas, são aquelas que a gente acha no próprio texto bíblico, naquilo que a Bíblia fala de si mesma. Por exemplo, você, quando lê os livros proféticos, a palavra da profecia geralmente começa com um termo como esses: assim diz o Senhor. Não começa dizendo, assim concluiu o profeta Jeremias. Ou era isso que achava o profeta Isaías? Era isso que sugeria o profeta Amós? Não, a palavra vem dizendo, assim diz o Senhor. E aí você tem a palavra profética. Ou veio a mim a palavra do Senhor e disse. Ou às vezes, disse-me o Senhor. Ou também um oráculo do Senhor. Outras evidências internas é aquilo que a gente vê na própria Bíblia. Jesus, por exemplo, em Mateus 15, verso 4, ele diz, pois Deus disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Veja, Jesus está aqui fazendo uma citação do Antigo Testamento, que foi dita e escrita originalmente por Moisés, mas quando Jesus cita, ele não diz que foi Moisés. Ele diz que foi Deus, pois Deus disse. Se ele tivesse dito Moisés, como em muitos outros trechos ele fez, não haveria problema algum, porque você entende que você pode ora enfatizar a autoria humana e ora enfatizar a autoria divina. O que importa aqui para nós nesse texto é nós vermos Jesus citar um texto do Antigo Testamento que foi escrito e entregue por um homem, Moisés, mas ao citar esse texto, ele atribui esse texto a Deus. Não apenas ele, Cristo, mas os apóstolos fazem a mesma coisa. Por exemplo, Pedro, em Atos 1, versículo 16, quando eles estavam entendendo a necessidade de encontrar um substituto para Judas, e eles vão à Bíblia, Pedro diz, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Olha aqui uma evidência interna interessantíssima. Por um lado, Pedro está reconhecendo que aquilo que ele vai citar na sequência veio por intermédio da boca de um homem, Davi. Mas antes de tudo, ele está aqui reconhecendo que aquilo que ele vai dizer foi predito antes de tudo pelo Espírito Santo, que é Deus. Pense então, por exemplo, também nesse outro texto, Pedro aqui, falando sobre os escritos de Paulo. E esse é um texto interessante, porque você tem um apóstolo comentando algumas coisas acerca dos escritos de outro apóstolo.
E ele diz, ele aqui entenda Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. O que é que nós vemos Pedro aqui dizer? Pedro está citando Paulo e está colocando os escritos de Paulo na mesma categoria das demais escrituras. De forma que a gente entende a partir desse texto que tanto aquilo que se encontra no Antigo quanto aquilo que se encontra no Novo Testamento é igualmente inspirado por Deus, é igualmente considerado escritura sagrada. De forma que quando Paulo diz toda a escritura é inspirada, com o apoio desse texto nós podemos incluir aí Antigo e Novo Testamento. Ok? Eu queria ler agora para vocês um texto da nossa confissão de fé, falando sobre esse assunto, evidências. Porque, o tempo todo aqui falamos sobre evidências indiretas e evidências diretas. Não falamos aqui em nenhum momento sobre provas. Porque quando a gente fala sobre prova, a gente entende aquela prova em termos científicos, a prova incontestável. E do ponto de vista humano, do ponto de vista filosófico, científico, todas essas evidências que a gente viu aqui, elas não constituem provas. Elas são, no máximo, evidências, mas não provas conclusivas. De forma que, será que existe, então, alguma prova conclusiva de que a Bíblia seja, então, palavra de Deus mesmo? Olha o que é que esse texto, que já tem 400 anos, diz acerca disso. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia, ou seja, são evidências, argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão, ou seja, as provas concretas pelas quais todos buscam, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém, acrescentemos aqui, unicamente da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O que é que esse texto diz? Existem muitas evidências internas, evidências externas, diretas e indiretas. Mas a convicção mesmo de que a Bíblia seja, de fato, a palavra de Deus, não vem de outra coisa a não ser do Espírito Santo, da atuação, da influência santificadora e iluminadora do Espírito Santo na vida de um homem. Então você pode ser bastante conhecedor de apologéticas, argumentos apologéticos, argumentos ontológicos, argumentos não sei o quê. Você nunca vai conseguir convencer uma pessoa plenamente de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais expert que você seja, por mais desenrolado que você seja, por melhor de briga que você seja, você nunca vai conseguir convencer uma pessoa plenamente disso, a menos que o Espírito Santo exerça uma influência iluminadora sobre ela e traga esse convencimento ao coração. Afinal de contas, é o Espírito Santo que convence o homem, não é? Não são argumentos, não são evidências. Da inspiração da Bíblia decorre então a sua autoridade. Uma vez que você é levado pelo Espírito Santo a entender que ela é um livro inspirado por Deus,
não resta outra conclusão a não ser que você assuma a autoridade dela. Se ela é um reflexo da mente de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus, é claro que ela deve se impor como autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque você não está no mesmo nível de Deus. Nós não estamos no mesmo nível de Deus. Nós não somos camaradas. Ele é Criador e nós somos criação. Portanto, a palavra dele se impõe sobre as nossas vidas autoritativamente. A palavra dele não soa para nós como uma mera sugestão. Não é um minuto de sabedoria apenas. É a palavra autoritativa de Deus. Ela exerce ou deve exercer autoridade sobre as nossas vidas. E é justamente isso que quer dizer aquele lema da Reforma, amplamente conhecido como sola Scriptura. Somente as Escrituras. Não quer dizer que nós não devamos ler ou que nós não devamos considerar nenhum outro livro além da Bíblia. Inclusive a tradição reformada nos legou muitos livros bons, muitos escritos bons, como esse da Confissão de Fé de Westminster que a gente acabou de ler. Sola Scriptura significa, de outra forma, que somente a Bíblia exerce a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Que somente a Bíblia é a nossa regra de fé prática. Os outros livros, os outros escritos podem nos ser úteis e frequentemente são bastante edificantes, mas somente a Bíblia é uma regra sobre as nossas vidas. Somente a Bíblia funciona como uma régua diante da qual podemos medir a nossa vida ou podemos medir o nosso entendimento. Somente a Bíblia tem a autoridade divina para determinar a forma como nós devemos viver, a forma como nós devemos cultuar e aquilo em que nós devemos crer. Quando esse lema veio à tona na Reforma no século XVI, ele veio combater principalmente duas ideias que naquela época estavam sendo amplamente divulgadas. Primeira era a doutrina católica em relação à tradição. Essa doutrina católica não é uma coisa apenas do século XVI, mas ainda permanece a mesma ainda hoje, na qual a Igreja Católica Romana acredita que não apenas a Bíblia é fonte de revelação, mas que também a tradição é igualmente fonte de revelação. Ou seja, que Deus revela a sua vontade, não apenas através da Bíblia, mas que Deus revela a sua vontade, que Deus revela a sua verdade, que Deus revela-se a si mesmo através da tradição, dos escritos, dos pais da igreja, mestres da igreja, doutores da igreja e principalmente dos escritos papais. É contra isso que os reformadores diziam, não, somente as Escrituras. A tradição ela tem o seu valor, ela pode ser útil, ela pode ser esclarecedora, nem sempre é, mas ela pode ser boa em algum aspecto. Inclusive, ela é boa à medida em que ela é fiel em refletir as Escrituras. E a tradição começa a ser ruim, maléfica, a partir do momento que ela se distancia ou a partir do momento que ela contradiz aquilo que a Bíblia claramente diz. Uma outra tendência da época vinha de origem do grupo dos anabatistas. Era um grupo que também ficou conhecido historicamente como a Reforma Radical. Dentro desse grupo, não eram todos, mas tinham alguns líderes que asseveravam receber novas revelações de Deus. E eles queriam impor essas novas revelações à igreja reformada que estava nascendo ali no século XVI. E era contra eles também que os reformadores insistiam que somente as Escrituras,
Somente as Escrituras é a nossa autoridade. Somente as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Essa corrente poderia ser agora identificada como emocionalismo, já que muitas vezes essas novas, revelações não são outra coisa senão fruto das emoções mesmo. O cara tem uma impressão interna, ele se emociona, ele se arrepia, e ele tem a impressão que ele está recebendo uma revelação da parte de Deus. Principalmente se essa revelação seja no sentido de trazer alguma informação que esteja ao pé das Escrituras. Ou seja, uma informação que vai ser dada, ou uma revelação que venha a ser dada na intenção de exercer autoridade sobre a vida daquelas pessoas que a ouvem, como a Bíblia exerce. É contra isso que a Reforma diz, não, somente as Escrituras é que podem exercer autoridade sobre as nossas vidas. Nos nossos tempos também, nós precisamos gritar somente as Escrituras contra toda a tendência cética que nós temos à nossa volta, a qual nós poderíamos chamar de racionalismo. As pessoas acham que a razão é a instância máxima que determina aquilo que é verdade, que não é, aquilo que deve ser crido ou não. Se a ciência puder provar, creia. Se a ciência não puder provar, não creia. Então, enquanto um cientista não consegue ver Deus num microscópio, então eles vão dizer, Deus não existe. E cada vez mais essa forma de pensamento, o racionalismo, ele se impõe sobre a sociedade e exerce uma pressão muito grande sobre ela, arrastando-a para cada vez mais longe da autoridade da Bíblia. E é contra essa tendência também que nós precisamos levantar a nossa voz outra vez e dizer não. A razão não é a nossa regra de fé e prática. A razão não é a suprema autoridade das nossas vidas. A suprema autoridade das nossas vidas deve ser as Escrituras, porque elas refletem a mente de Deus. A gente não pode ser, sobretudo, guiado pela nossa própria forma de raciocínio, primeiramente porque nós vivemos num mundo caído. E nessa sociedade, caída, ela é naturalmente contra Deus. Ela levanta-se naturalmente contra a vontade revelada de Deus. Portanto, quando você pensa de acordo com a sabedoria do mundo, é natural que o seu pensamento seja contrário à revelação divina. Nós estamos no mundo caído. Não apenas o mundo, mas a nossa própria mente também. Ela é atingida por aquilo que a Bíblia chama de carne, de natureza pecaminosa, de forma que não só coletivamente em sociedade, mas também individualmente, por causa da queda, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos inclinados a pensar e a acreditar naquilo que é contrário à revelação divina. Eu não estou aqui querendo dizer que tradição seja totalmente ruim. Não, ela pode ser boa. Inclusive nós evangélicos temos as nossas. Não quero dizer aqui que as emoções seja algo ruim, que você não deve experimentar suas emoções. A emoção é algo bom, a emoção é dádiva de Deus também. E eu não quero dizer também que a razão seja algo mal. Não, a razão também é dom de Deus, é dádiva de Deus, e Deus nos deu para que nós possamos usá-lo. Agora, o que eu estou aqui contrastando com a autoridade da Bíblia é o tradicionalismo. Quando você bota a tradição acima de tudo. Por exemplo, se você já foi evangelizar lá no sertão, muitas vezes você vai numa casa, mostra a Bíblia, textos bíblicos, explica direitinho, e a pessoa diz assim, isso acontece muitas vezes, a pessoa diz, olha, tudo bem, eu estou entendendo o que você disse,
de fato está tudo de acordo com o que você leu aí na Bíblia, mas eu não posso viver diferente da forma como eu fui criado pelos meus pais. Na tradição que os meus pais me criou, eu vou morrer nela. Ou seja, é uma pessoa que está colocando a tradição familiar, religiosa, cultural, acima da própria Bíblia. Isso é tradicionalismo, isso é nocivo. Da mesma forma, emocionalismo. Quando a pessoa coloca as suas emoções, coloca a sua experiência acima daquilo que a Bíblia diz. E tem muita gente se dizendo crente fazendo isso. Ela sabe que a Bíblia manda ela fazer A, mas alguém deu a ela uma revelação para fazer B. Por exemplo, quantos casos ouvimos já de homens casados que depois de um certo tempo descobriram que aquela mulher com a qual eles estavam casados não era a mulher que Deus tinha separado para eles. A mulher era outra. E Deus revela quem é essa outra, supostamente, falsamente. E eles deixam a sua esposa para se unir a essa outra, supostamente revelada por Deus. O que uma pessoa dessa está fazendo é botar as suas emoções e, sobretudo, as suas paixões pecaminosas acima daquilo que foi revelado na Bíblia. Ou racionalismo, quando você bota a sua razão acima de tudo, a sua forma viciada de raciocinar acima daquilo que a Bíblia, claramente revelou. Irmãos, isso é o que nós temos aqui, para hoje. A inspiração e, decorrente dela, a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas. Eu gostaria de que não fosse necessário mais a gente dar uma aula sobre essa hoje. Gostaria muito que nós, evangélicos, estivéssemos bem fundamentados nisso aqui, de forma que hoje a gente pudesse estar aqui investindo esse tempo para falar de outras coisas. Mas na prática, o que a gente tem visto é que as pessoas têm tropeçado em cima daquilo que deveria ser básico, daquilo que deveria ser mais básico, como, por exemplo, a doutrina da inspiração e da autoridade das Escrituras. Portanto, que vocês possam refletir, sobre isso, pesquisar mais sobre isso. Para quem tem um livro, esse livro de doutrina ou outro livro, aproveite essa semana para ler, sobre isso. Inclusive, essa é uma forma muito boa de você consolidar o entendimento que você tem acerca de algo. Você participa de uma aula, como essa aqui, e depois você lê acerca daquele assunto que você ouviu. As chances de você efetivamente internalizar será muito maior do que só apenas ouvir. Mas que, acima de tudo, acima de ouvir, entender, estudar, que você possa encontrar formas práticas de aplicar a autoridade bíblica na sua vida, nos menores aspectos da vida, nas pequenas decisões do dia a dia, que você leve a sério a autoridade das Escrituras, uma vez que ela é a palavra de Deus autoritativa sobre as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar.